Segunda Samuel capítulo 6, versículo de número 10. Amém? Diz assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar a arca de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Igreja amada do Senhor, nesta manhã eu quero aqui trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, que traz o tema: aquele que hospedou a presença e foi transformado por Cristo. Amém? Na antiga aliança, a arca da aliança, ela era o maior símbolo da presença de Deus, e ela representava o trono de sua glória entre os homens, mas também era um objeto sagrado, perigoso para quem não a tratasse com temor e com reverência. Porque a Bíblia Sagrada, ela diz que quando Uza tocou na arca sem autorização de Deus, a morte foi imediata. E por isso Davi, ele interrompe o plano de levá-la a Jerusalém, e agora Davi a envia à casa de um homem chamado Obed-edom. O que poderia parecer um castigo ou até mesmo uma ameaça, agora tornou-se um divisor de águas. A casa de Obed-edom se tornou lugar de visitação, bênção, transformação e glória de Deus. E hoje, Cristo é a verdadeira arca viva, porque Ele é a presença encarnada de Deus. E receber Jesus é receber a glória em sua plenitude. E como na casa de Obed-edom, quando Jesus ele entra, quando Cristo entra, nada permanece como antes. Porque quando Cristo entra na nossa casa, na nossa vida, há uma grande transformação. O que os outros rejeitam,
Deus, Ele revela aos rendidos, aos escolhidos. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 diz: Davi não quis trazer para si a arca, porém a fez levar à casa de Obed-edom. Davi, ele teve boas intenções, mas agiu fora da ordem de Deus. O transporte da arca da aliança, ela deveria ser feito pelos levitas, e não em carroças, como Davi tentou levar a arca da aliança. E este erro gerou morte, este erro gerou medo. E isso mostra que a presença de Deus, ela exige santidade. Aleluia. Vou repetir. A presença de Deus exige santidade. Não improvisação religiosa. Não, a presença de Deus, ela exige santidade. Não improvisação. Mas Obed-edom não hesitou. Aonde havia temor e rejeição, ele abriu a porta. Cristo também, ele foi rejeitado pelos principais da religião, como está lá em João, capítulo 1, versículo 11. Mas ele foi recebido por corações rendidos, corações aquebrantados, porque a presença que mata o orgulho é a mesma que vivifica os humildes. Quem sabe tem alguém que está aqui nesta manhã, ou até mesmo acompanhando pela transmissão na página da igreja. Quem sabe você tem fugido da presença, ou talvez você está fazendo como Obed-edom, acolhido ou acolhendo a glória de Deus. Porque Deus, ele não procura estruturas, mas ele busca corações que estão disponíveis a ele. Ele não está em busca de estrutura, mas ele está em busca de corações que são disponíveis, corações que são aquebrantados, corações abertos para receber a presença dele. E ele está nos dizendo para nós aqui nesta manhã, para que nós viemos abrir a porta como Obed-edom abriu. Porque muitas vezes ele quer fazer morada na nossa casa, quer fazer morada na nossa vida, mas está precisando de nós abrir esta porta, a porta do nosso coração. Porque lá em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que os outros desprezaram será tesouro em nossa vida, será tesouro em sua vida, porque Deus, ele vai visitar aqueles que dizem sim. Deus, ele vai entrar na vida daqueles que dizem sim. Deus, ele vai fazer morada na vida daqueles que dizem sim. Aleluia. Enquanto outros desprezam, enquanto outros dizem não para ele, mas ele está à porta, querendo fazer morada. Quem está entendendo diz glória a Deus. E Cristo, ele habita
habita aonde há reverência, aonde há santidade, aonde há fé. 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 11, a palavra de Deus diz: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, e o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. E a palavra ficou, ela sugere habitação, ela fala sobre permanência. Não foi uma visita superficial, mas uma presença constante que estava sobre a casa de Obed-edom. Uma presença constante. Aleluia. E isso aponta para Cristo, que deseja não apenas entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, mas de permanecer como nosso Senhor. Ele não quer só entrar, mas Ele quer permanecer. Permanecer, porque a presença de Deus não é um evento, mas sim um estilo de vida. Aleluia. Porque quando Cristo habita, Ele limpa. Quando Cristo habita, Ele cura. Quando Cristo habita em nós, Ele restaura. Quando Cristo, Ele habita em nós, Ele faz uma grande, aleluia, virada de história. Porque Ele restaura e Ele governa a nossa casa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque a presença de Deus não é um evento passageiro, não. Ele quer fazer morada em nossa vida, em nosso coração. E eu pergunto para você nesta manhã: você está disposto a transformar a sua casa em morada de Cristo, em morada de Jesus? E isso significa consagrar ambientes, isso significa cultivar, aleluia, orações, isso significa santificar relacionamentos. Versículo lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17 diz: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Ou seja, Cristo não será um visitante ocasional em sua vida. Ele não será só um visitante, mas Ele será morador permanente na sua vida, porque a sua casa será um altar da glória de Deus. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, glória! E a presença é a presença que traz a bênção completa sobre a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. É a presença de Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 diz: e o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Ele abençoou Obed-edom e a sua casa. A bênção não foi apenas espiritual, mas foi uma bênção abrangente, abrange todas as áreas da nossa vida. A bênção, ela foi completa, ela foi emocional, ela foi familiar, ela foi material, ou seja, abrange todas as áreas da nossa vida. Aleluias. E isso mostra que quando a presença de Deus ela é honrada,
A bênção é liberada em todas as esferas da nossa vida. Eu vou repetir para você: quando a presença de Deus ela é honrada, quando nós honramos a presença de Deus, a bênção ela é liberada em todas as esferas da nossa vida, ou seja, abrange todas as áreas, porque nós estamos honrando a presença de Deus na nossa vida. Nós estamos honrando a presença de Deus na nossa casa. E hoje Cristo é a bênção maior. Hoje não tem a arca, mas nós temos Jesus que é maior, a bênção maior, e nele nós temos a graça que perdoa, nele nós temos o amor que restaura, nele nós temos a unção que prospera em todas as áreas da nossa vida. Ora masturi me clama lapaias. Temos Jesus que é a maior bênção. Talvez você esteja aqui, ou você está nos acompanhando, quem sabe você, até o dia de hoje, você estava lutando sozinho, mas eu quero dizer para você nesta manhã: permita que a presença do Senhor reine em sua casa a partir de hoje. Pare de lutar sozinho. Permita que a presença do Senhor reine em sua casa, reine em sua vida, porque Ele cuidará da sua família, Ele cuidará da sua saúde, Ele cuidará das suas finanças e dos seus propósitos. Ele cuidará. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Em 3 meses, olha só, em 3 meses, Deus ele pode mudar tudo, assim como mudou sobre a casa de Obed-Edom. A arca permaneceu 3 meses e trouxe uma mudança, porque a presença de Cristo trará alinhamento. A presença de Cristo vai trazer restituição. A presença de Cristo na tua vida, na tua casa, vai trazer um avanço, e um avanço sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Porque a transformação, quando uma transformação, até mesmo a transformação privada, podemos colocar assim, ela se torna testemunho público. Aquilo que Deus está fazendo dentro da sua casa, na sua vida, na sua família, que só você está vendo, mas Deus ele transforma em testemunhos públicos, para que o nome dele venha a ser glorificado, porque toda honra, toda glória é dele. 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 diz: foi, pois, dito ao rei Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. A notícia chegou até o rei Davi, chegou até os ouvidos de Davi: olha, rei, o Senhor abençoou, o Senhor mudou a história, a casa de Obed-Edom. A bênção, ela foi tão visível que se tornou notícia nacional, se tornou notícia, e isto aponta para um princípio eterno. Sabe por quê? Porque o que Deus faz em secreto se manifesta em público.
Aleluia. O testemunho da presença de Cristo em você, em sua vida, em sua casa, alcançará outros. Alcançará outros. Porque a salvação que começou lá em sua casa vai impactar famílias inteiras, assim diz o Senhor. A obra que Deus começou na sua casa vai impactar famílias inteiras. Alamanto e declama labaias. A sua fidelidade no secreto gerará frutos visíveis. Oh, glória! Eu vou repetir: a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade à palavra do Senhor no secreto gerará frutos visíveis, que todos vão contemplar a glória dele na sua vida. A transformação que Deus está operando em você será um sinal para outras pessoas desejarem essa mesma presença de Deus que está sobre a sua vida. Quem tem a presença, levante a mão e adore, e glorifica e exalte o nome do Senhor. Oure, clama, labaias. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz de Cristo está resplandecendo sobre a sua vida, está resplandecendo sobre a sua casa. A sua vida, a sua casa, a sua família será uma vitrine da glória de Deus, será uma vitrine da presença de Deus, porque o que Cristo está fazendo em você vai ecoar por gerações, assim diz o Senhor. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o Santo e Cordeiro de Deus. Ora, manto e declama labaias. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluias. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã. Alamanto e decanta lamaster e me clama labaias. Oripa lamas. Oh, ai de comanas. Alamanto e alamassuri me clama, ai decanta rasturi me clama. Oh, aleluias. Quem recebe a presença, segue a presença. Quem recebe a presença, segue a presença. Obed-edom, ele não quis apenas hospedar a arca, não. Depois que ela foi levada a Jerusalém, Obed-edom agora ele se mudou para continuar servindo no templo. Ou seja, ele não quis somente hospedar a presença, ele não quis somente hospedar a arca, mas depois que a arca foi levada a Jerusalém, ele se mudou para continuar servindo no templo. Oh, glória! Alamanto e alasto e decantarás. Seus filhos se tornaram músicos e porteiros. Ele não se apegou à bênção, mas ele se apegou ao Deus da bênção.
Ai, te canta la masteribi clama. Há uma grande diferença, porque muitos se apegam à bênção, mas ele não se apegou à bênção, mas sim ao Deus da bênção. Aleluia. Nós temos que se apegar ao Deus da bênção. Temos que se apegar no abençoador. Porque quem encontra Cristo de verdade, ele não quer mais voltar à vida antiga. Quem encontra Cristo verdadeiramente, ele não quer voltar aos velhos hábitos. Sabe por quê? Porque o verdadeiro convertido, ele não apenas recebe, mas ele segue. Aleluia. Porque muitos recebem, mas não seguem. Por exemplo, os 9 leprosos. Jesus disse: mas não foram 10? Não foram 10? Só um voltou. Ou seja, o verdadeiro convertido, aquele que verdadeiramente tem a transformação, ele não apenas recebe o milagre, ele não só recebe a bênção, mas ele segue aquele que abençoou, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E eu pergunto para você nesta manhã: você quer só a bênção ou quer caminhar com a presença? Oramanto e decantas. Nós queremos só a bênção ou nós queremos caminhar com a presença? Aleluia. Decida hoje seguir Jesus todos os dias, todos os lugares, porque a palavra diz lá em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha palavra e me seguem. E me seguem. Você e a sua casa não apenas serão visitadas por Deus, mas vocês serão instrumento dele. Não vai ser apenas visitada, mas vocês serão um instrumento dele. Prepare-se para uma linhagem que Deus está colocando na tua casa e na tua família nesta manhã. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Já vou concluir. A porta que você abrirá hoje, preste atenção nisto, a porta que você abrirá hoje mudará a sua história eternamente. A porta que você abrirá hoje mudará a sua história eternamente. Obed-edom não era um rei, nem um sacerdote renomado. Era apenas um homem disponível. Mas a sua casa tornou-se santuário, a sua família, ministério, tudo porque ele disse sim à presença de Deus. Ele disse sim à presença de Deus,
a sua casa tornou-se santuário, a sua família foi abençoada, o seu ministério foi abençoado. Por quê? Porque ele disse sim à presença. Aleluia. E hoje, a mesma decisão está diante de você. Está diante de você. Cristo está à porta. Não como arca, mas como Salvador, Redentor e Rei, como Ele é. E hoje é o dia de nós dizer: entra, Senhor Jesus. Diga para Ele, diga: entra, Senhor Jesus. Mais forte: entra, Senhor Jesus. Quem crê que Ele está entrando na tua causa hoje? Seja como Obed-Edom. Abra o seu coração. Receba aquele que transforma tudo. Receba aquele que muda a tua história. Receba Ele nesta manhã e diga com fé, levante a mão, levante e diga: Senhor Jesus, eu te recebo em minha casa, na minha vida, no meu coração. Reina em mim, seja minha presença constante. Eu não quero só bênçãos, eu não quero só bênçãos, quero viver contigo. Amém. Glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Mais sorte, mais sorte, mais sorte. Receba, receba Jesus, receba em nome do Senhor. Ora manto e declama labaia. Que Deus os abençoe. Que esta presença de Deus possa permanecer em nossa vida até o dia do arrebatamento, em nome de Jesus.